Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer para os queridos irmãos que é motivo de bastante alegria por mais esta oportunidade, quando nós vamos estar estudando a lição de escola dominical, que tem por título A Natureza da Igreja. É a lição de número 3. E você, meu prezado amigo, irmão em Cristo, que esteja estudando, participando conosco, saiba que a importância de você ler a palavra de Deus é muito importante. Estou um tanto afônico, pois a garganta está um pouco irritada, mas nós vamos falar devagar para que os irmãos possam entender o assunto desta noite. Vamos estar louvando a Deus com o hino de número 144 da nossa harpa. Se você, meu prezado amigo, irmão em Cristo, aluno, ouvinte da palavra de Deus, tem uma harpa, louve a Deus conosco. Hino de número 144 da nossa harpa. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmãos, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja para gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Maior alegria não ter que fluir seu imenso amor. Graças a Deus, pois o Senhor tem sido a resposta das nossas orações neste lugar. E você, irmão em Cristo, que tem nos ajudado, participando desta live, saiba que Deus tem um propósito no seu coração. Vamos estar meditando na leitura da palavra de Deus nesta noite. O textual nos diz assim: porque assim como o corpo é e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E a verdade prática nos diz assim: conhecendo a igreja em sua natureza, nós conscientizamos da importância de fazer parte dela. As leituras que nós vamos estar trazendo exemplos para os irmãos está lá em João 1:1, que fala sobre a igreja centrada na palavra viva de Deus. Romanos 8:14 nos diz que a igreja na esfera do Espírito. 1 Coríntios 1, do 1 ao 3, fala que a igreja é como expressão visível e local. Hebreus 12, do 23, a igreja
em seu aspecto invisível e universal. Efésios nos fala da individualidade da igreja e de Cristo. Indivisibilidade da igreja e de Cristo. Filipenses 2:2 fala a respeito da igreja em busca da unidade. Então, na lição de hoje, nós vamos estar estudando a eclesiologia, que significa o estudo sobre a natureza da igreja, sua excelência e dimensão. Para tanto, temos como particularidade da igreja sua extensão confessional, isto é, sua base doutrinária ortodoxa, sua extensão local e espiritual, que diz a respeito da sua localização e influência na sociedade enquanto corpo de Cristo. E, por fim, sua extensão comunitária no que tange a sua unidade e a comunhão com o estilo de vida. Então, a igreja, ela está imbuída no contexto, né, do ser humano, da comunidade local. Não tem como você separar a igreja da comunidade local, pois ela faz parte, né? E é um grupo seleto escolhido por Deus e é visto como o corpo. E esse corpo é a igreja comparada ao nosso corpo, com seus membros, cada qual na sua posição. Vamos à leitura em classe, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 27, que nos diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão? Ou não sou o corpo? Ou não será por isso que do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvidos, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Elencar a unidade da igreja com aspecto central nos revela, né, a sua identidade cristã neste mundo. E o outro, ele não pode dizer, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, o membro do corpo, que parece ser o mais fraco, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos. Muito mais, e aos que em nós somos menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha um membro igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem. Como ele, se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então nós vemos que o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuína cristã, evidentemente, que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito, aqui trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuína cristã confessional
Ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tem a dimensão local, é universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuína, cristã, é isso. E é não dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, sem membros, como haverá a igreja? Veremos agora a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Primeiro, ela é fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada. A palavra viva, no princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou. Isso é Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Paulo nos fala lá em Efésios 2, 20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas. A palavra inspirada, senão existe igreja verdadeira sem Jesus. Da mesma forma, não há uma igreja verdadeira sem a fundamentação bíblica. Vemos muitos tentando inventar Salvador para si mesmo, né? Fundamentando religiões, fundamentando heresias, fundamentando versículos bíblicos inexistentes, enxertando com opiniões humanas, mas não terá poder. Jamais esta palavra chegará diante de Deus. Em primeiro lugar, a igreja, para ser verdadeira, tem que ser habitada pelo Espírito. A igreja habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Quando fala força motriz, não estamos falando de energia, mas estamos falando de uma pessoa que tem esse poderio de adentrar na igreja e tomar conta dela, visitando cada membro. Começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. Espírito Santo quem produz a obra regenerativa. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração da Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. Então, não adianta o homem pensar que ele tem o poderio nas mãos, mas se ele não tiver o Espírito Santo, de nada adianta seu conhecimento, pois o seu poder de convencimento será fragilizado. Porque a nossa força motriz, a nossa palavra, ela tem um limite, mas o Espírito Santo é aquele que penetra dentro da divisão do homem, vai até as medulas discernindo o que é necessário, o que ele necessita. Quem é que faz parte da igreja? Anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele certeza de salvação. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Se não tivermos o Espírito Santo, se torna simplesmente uma igreja vazia. Já viu uma peça oca? Assim seria a igreja se não tivesse o Espírito Santo. Vazia, Quando se falasse dentro dela, viria-se um eco. Mas a igreja, ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. Então, uma igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra inspirada por Deus e habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Vamos ver a definição de igreja? Jesus Cristo assevera, lá em Mateus 16, 18,
que edificarei a minha igreja, e esta é a primeira entre as mais de 100 referências no Novo Testamento, que emprega a palavra grega primária para a igreja como eclésia, composta com a preposição eká, fora de, e o verbo kaleo, chamado logo. Eclésia, denotada originalmente um grupo de cidadãos chamado e reunido visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C., nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão e Eurípides. O uso secular do mesmo também aparece no Novo Testamento, na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àquele que Deus tem chamado. Quando nós levamos a palavra que ela vai de encontro ao coração de quem necessita, nós observamos que aquela vida que está cansada, né, de tanto sofrer no mundo, ele quer algo diferente para ele. E aí ele pretende, né, conhecer algo diferente, conhecer um que pode cessar o seu sofrimento. Então nós aplicamos a ele a palavra de Deus, que é o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A natureza da igreja, nas suas dimensões local e universal. Local é a igreja visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente, e assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus, que está em Coríntio, aos estrangeiros dispersos, no Ponto Galácio, nas Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesses textos, vemos a Escritura se referindo à igreja, a comunidades de crentes situadas em diferentes locais. A igreja ela tem esse poder de unir o homem, unir a sociedade, a comunidade em si, fazer parte desse corpo glorioso que é o corpo de Cristo. As particularidades da igreja. Então nós vemos que pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem a sua particularidade. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente as mesmas da outra. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todos sob a supervisão apostólica, observamos que era autônoma, uma em relação à outra. Assim possuía a sua dinâmica própria. Um método como funciona em determinadas igrejas pode ser inadequado em outras. Então, todas as igrejas têm, né, o seu sentido de trabalhar, né? Então, são métodos que Deus nos dá, estratégia para nós trabalhar na igreja. E assim a igreja do Senhor Jesus vai crescendo. Então, nós vemos que a igreja universal e visível, como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil de dar conta do aspecto universal da igreja. Porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico e físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Nos fala Hebreus 12, 23 a respeito, né, dos heróis da Bíblia, que já passaram dessa para melhor, mas eles fazem parte da igreja, desta igreja invisível. As denominações podem ser temporárias, a igreja não, as denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodeterminam igrejas,
contudo, são a sinagoga de Satanás. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã? É a sua fidelidade ao Cristo e às Escrituras Sagradas. Então não adianta professar Senhor, Senhor, se o seu coração está distante de Cristo, não será reconhecido como igreja. A igreja de Cristo se revela a dimensão terrena, igualmente numa dimensão espiritual. A igreja na sua dimensão. A igreja, ela é una. Significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que é uma igreja verdadeiramente cristã, é unida. E não pode haver divisão no corpo. Um corpo não pode ser dividido. Se você arrancar os membros, simplesmente aquele corpo é incompleto e ele perde a sua utilidade. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse principado se aplica à igreja também, esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio das perseguições, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, a preferência e o exclusivismo. Se quisermos preservar a unidade da igreja local, nós não podemos ter esse exclusivismo, nem tampouco partidarismo. Paulo fala, ele escreveu a respeito da igreja de Filipe. Ele disse assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade da mesma forma. Cada crente deve buscar isso. Então, o crente em si, que tem consciência, deve zelar, para que a igreja permaneça nesse mesmo propósito da sua unidade. Diversidade na unidade, isso reverbera o anseio de Jesus Cristo pela unidade dos seus discípulos. Os teólogos chamam de unidade e de essência na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância em sua proposta. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamento distinto, de maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus, para perseverar no mesmo alvo. A igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade da mesma forma. Cada crente deve buscar isso. Como vemos então a igreja? Então nós vemos que a palavra eclésia, ela se refere a uma reunião ou congregação de pessoas que são chamadas ou convocadas a se reunirem com um propósito. Lá no Novo Testamento, a palavra designa basicamente uma congregação ou unidade de povo de Deus. As pessoas que aceitam a mensagem de Cristo confiam nele. Suas vidas se reúnem como cidadão ao reino de Deus, com o propósito de adorar e honrar a Deus. A palavra igreja pode se referir a uma congregação na igreja local, ou a igreja universal. Amplie mais o seu conhecimento. E de que maneira que nós vamos ampliar o nosso conhecimento lendo a Bíblia? Então a Bíblia de Estudo Pentecostal nos traz, lá na página 1650,
Vamos ver o que a Bíblia nos fala na página 1650, Bíblia de Estudo Pentecostal. Nos fala a respeito dessa unidade da igreja. Então, graças a Deus que o Senhor tem nos dado esta oportunidade de estudarmos a igreja em todos, os seus aspectos. Então, nós vemos que nós temos que amar, os nossos irmãos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal. Há 3 temas que sempre são encontrados juntos em passagens do Novo Testamento: o corpo de Cristo, os dons espirituais e o amor. Há razões importantes, porque esses 3 temas são inseparáveis. Então, os irmãos, observam que esses 3 temas são inseparáveis. Então, chegando ao entendimento, nós percebemos que a Bíblia, que a lição abordou a natureza da igreja. Vemos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe, tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Meu prezado irmão, estudamos nesta lição, o corpo de Cristo. E nós vemos aqui que a igreja ela é unificada em Cristo e nas 3 pessoas da Trindade. E que nós possamos nesta noite aprender com as coisas de Deus e crer que verdadeiramente Ele tem um propósito em nossos corações e que Ele venha abençoar grandemente as nossas almas e nos dar a oportunidade, você, irmão em Cristo, prezado amigo, aluno, ouvinte da Palavra de Deus, você que presenciou e leu, sinta privilegiado, pois Deus tem um propósito no seu coração. Já vamos estar encerrando, deixando o endereço da nossa congregação, que é a Rua José Alexandre Machado, 158. E os nossos dias de culto é todas as segundas, quartas, sextas, sábado pela manhã nós temos consagração. E aos domingos à noite um grande culto com a família. E você é o nosso convidado especial e que o Senhor Jesus venha fazer morada em sua vida. E dá uma oportunidade para você novamente reatar e fazer parte desse corpo tão glorioso. E que Ele venha abençoar grandemente a você e a sua família. Fique na paz do Senhor. Amém.